ou mesmo de sempre. Morgan Housel. Incentivos, o veneno mais poderoso do mundo. Nesta sessão, Morgan Housel explora o poder avassalador dos incentivos, financeiros, sociais, reputacionais, etc., em moldar o comportamento humano, muitas vezes de maneiras que levam pessoas boas e racionais a agirem de forma insensata, antiética ou simplesmente desalinhada com o bem maior. Ele os descreve como o veneno mais poderoso do mundo devido à sua capacidade de distorcer o julgamento e a percepção da realidade. Housel argumenta que muitos dos grandes desastres ou comportamentos inexplicáveis da história podem ser compreendidos através da lente dos incentivos. Pessoas podem ser levadas a ignorar riscos óbvios, promover produtos defeituosos, cortar custos perigosamente ou tomar decisões de curto prazo prejudiciais a longo prazo se os incentivos imediatos, bônus, promoções, aceitação social, evitar conflitos, estiverem alinhados com essas ações. A crise financeira de 2008 é frequentemente citada como um exemplo onde incentivos desalinhados levaram a um comportamento de risco sistêmico. Ele também aplica essa lógica a outras áreas, como a mídia. A necessidade de preencher horas de programação ou gerar cliques pode incentivar a produção de conteúdo sensacionalista, superficial ou contraditório, mesmo que os indivíduos envolvidos saibam que não é o ideal. Na medicina, a diferença entre a teoria científica e a prática clínica muitas vezes reside nos incentivos do sistema, reembolsos de planos de saúde, pressão por tempo, medo de litígios, que podem influenciar as decisões de tratamento. Tres pontos principais emergem desta análise. 1. Subestimação do risco sistêmico. Como incentivos podem levar pessoas boas a comportamentos ruins. A probabilidade de o mundo sair dos trilhos, guerras, recessões, fraudes, bolhas, é maior do que geralmente imaginamos. Os limites morais e racionais são mais flexíveis do que gostamos de admitir quando os incentivos certos estão em jogo. O inverso também é verdadeiro. Incentivos bem alinhados podem liberar um potencial imenso para o bem. 2. Persistência do insustentável. Tendências que parecem absurdas ou insustentáveis podem durar muito mais do que o esperado porque os incentivos, sociais ou financeiros, podem motivar as pessoas a ignorar a realidade ou a continuar participando do jogo enquanto for possível. 3. Autorreflexão crítica. É crucial questionar como nossos próprios incentivos podem estar moldando nossas crenças e visões de mundo. Housel sugere a pergunta: quais dos meus atuais pontos de vista mudariam se meus incentivos fossem diferentes? A incapacidade de identificar qualquer ponto de vista potencialmente influenciado por incentivos é, provavelmente, um sinal de que estamos ofuscados por eles. A lição fundamental é reconhecer os incentivos como uma força motriz primária por trás do comportamento humano e ser cético em relação a ações e opiniões, incluindo as nossas, sem considerar os incentivos subjacentes que podem estar em jogo. Agora você entendeu. Nesta sessão, Morgan Housel enfatiza um ponto crucial sobre a compreensão humana. Nada é mais persuasivo, ou verdadeiramente compreendido, do que a experiência pessoal direta. Podemos ler, estudar e tentar empatizar, mas muitas vezes não temos ideia de nossas verdadeiras preferências, limites ou reações até que vivenciemos uma situação em primeira mão, especialmente sob estresse, medo ou mudança drástica de circunstâncias. Housel cita Harry Truman, que lamentou que cada geração parece precisar reaprender as lições da anterior através da dura experiência. Ele argumenta que nossas preferências e visões de mundo são voláteis e podem mudar drasticamente quando confrontadas com realidades inesperadas. A Grande Depressão serve novamente como exemplo principal. Opiniões políticas e econômicas que eram marginais ou impensáveis nos prósperos anos 1920, como a Seguridade Social ou a intervenção governamental maciça do New Deal, tornaram-se rapidamente populares e foram implementadas com apoio esmagador quando a crise atingiu. O desespero levou as pessoas a abraçar ideias antes consideradas radicais. Da mesma forma, a hiperinflação e a depressão na Alemanha dos anos 1930 criaram um terreno fértil para a ascensão de Hitler, pois as pessoas estavam desesperadas por soluções e dispostas a apoiar quem prometesse melhorias, mesmo que o sistema fosse problemático. O autor também menciona as experiências de prisioneiros de guerra, Varlon Chalamol, que observou como pessoas boas podem se tornar feras sob pressão extrema em semanas, e soldados em combate, Stephen Ambrose, que notou como o treinamento não prepara para o medo real do campo de batalha. A experiência direta do risco e da incerteza transforma a percepção de uma maneira que o aprendizado teórico não consegue. Essa dinâmica também se aplica aos investimentos. É fácil dizer serei ousado quando os outros estiverem com medo em tempos de calmaria. No entanto, durante uma queda real do mercado, o contexto muda, a confiança pode evaporar, as prioridades podem mudar do crescimento para a preservação, e o medo real pode paralisar a ação, tornando difícil seguir o conselho racional. Subestimamos como nossas próprias opiniões e objetivos podem mudar sob estresse financeiro. Curiosamente, Housel argumenta que o mesmo vale para experiências positivas inesperadas, como o sucesso extremo ou eventos únicos. Os astronautas da Apollo, ao chegarem à Lua, relataram uma adaptação surpreendentemente rápida e até uma sensação de só isso. As expectativas mudam, e a realidade do sucesso raramente corresponde à fantasia idealizada.
Pessoas muito ricas ou famosas ainda enfrentam problemas humanos comuns, doenças, conflitos, inseguranças, que podem ofuscar a alegria do sucesso material. Como disse Jim Carrey, a riqueza e a fama não são a resposta para os problemas. A lição central é a humildade sobre nosso próprio autoconhecimento e nossa capacidade de prever nossas reações futuras. Nossas crenças, desejos e limites são maleáveis e fortemente influenciados pela experiência direta. Só quando vivenciamos algo, seja uma crise ou um grande sucesso, é que realmente entendemos seu impacto e como ele nos afeta. Horizontes de tempo. Nesta sessão, Morgan Housel desafia a facilidade com que declaramos ter um horizonte de tempo de longo prazo, argumentando que pensar e agir a longo prazo é muito mais difícil na prática do que na teoria. A dificuldade inerente, no entanto, é precisamente o que torna a perspectiva de longo prazo potencialmente mais lucrativa e recompensadora para aqueles que conseguem mantê-la. Housel começa com uma citação irônica de Elizabeth Taylor, que declarou que seu casamento provavelmente duraria mais 10 anos, 5 dias antes de pedir o divórcio, ilustrando a fragilidade das intenções de longo prazo. Ele argumenta que o verdadeiro custo do longo prazo é frequentemente subestimado e não se resume a simplesmente ser paciente. Vários desafios precisam ser superados. Longo prazo é uma coleção de curtos prazos. Ter um objetivo de longo prazo não nos isenta de enfrentar a volatilidade, as crises, as surpresas e os absurdos do curto prazo. Recessões, quedas de mercado e eventos inesperados ocorrerão ao longo do caminho. A questão não é se vamos evitar problemas, mas como vamos sobreviver a eles para chegar ao longo prazo. O pensamento de longo prazo não é um escudo contra a dor de curto prazo. Na verdade, um horizonte mais longo garante exposição a mais eventos negativos. Alinhamento é crucial. A crença individual no longo prazo não é suficiente. É preciso que parceiros, colegas, cônjuges, clientes ou investidores compartilhem dessa visão e tenham a mesma paciência. Um gestor de fundos pode acreditar no longo prazo, mas se seus investidores resgatarem o dinheiro na primeira crise, a estratégia de longo prazo se torna irrelevante. O desalinhamento de horizontes de tempo entre diferentes partes interessadas é uma fonte comum de fracasso para planos de longo prazo. A mudança de mentalidade. Nossos próprios objetivos, tolerância ao risco e prioridades podem mudar ao longo do tempo, especialmente em resposta a eventos significativos, positivos ou negativos. O eu que define uma estratégia de longo prazo hoje pode não ser o mesmo eu que terá que executá-la daqui a 5 ou 10 anos, após ter passado por experiências transformadoras. Manter o curso exige uma constância de propósito que é difícil de sustentar diante da evolução pessoal e das circunstâncias. A dificuldade em manter uma perspectiva de longo prazo, devido a esses desafios, explica por que ela pode ser tão recompensadora. Como poucas pessoas ou organizações conseguem resistir à pressão do curto prazo, à volatilidade e à tentação de mudar de rumo, aquelas que o fazem podem colher benefícios desproporcionais, como no investimento composto ou na construção de negócios duradouros. A lição principal é reconhecer que o longo prazo não é uma estratégia passiva, mas um desafio ativo que exige resiliência, alinhamento com stakeholders e uma forte convicção para navegar pelas inevitáveis turbulências do curto prazo sem abandonar o objetivo final. Concluso/o mesmo de sempre. Na conclusão do livro, Morgan Housel amarra os diversos temas explorados ao longo dos ensaios, reforçando a tese central que dá título à obra. Embora o mundo esteja em constante fluxo em termos de tecnologia, eventos e circunstâncias superficiais, os padrões fundamentais do comportamento humano que impulsionam esses eventos permanecem notavelmente consistentes, são o mesmo de sempre. Housel provavelmente recapitula as ideias-chave discutidas, a forma como reagimos ao estresse e à crise, impulsionando a inovação, a natureza assimétrica do progresso e do retrocesso, o poder da composição de pequenos eventos, a necessária coexistência de otimismo e pessimismo, os perigos da busca por eficiência e atalhos, a impermanência das vantagens competitivas, hipótese da rainha vermelha, nossa dificuldade em prever o futuro e avaliar novas tecnologias, a tendência à autoapresentação idealizada, o poder avassalador dos incentivos, a primazia da experiência direta sobre o conhecimento teórico e os desafios de manter uma perspectiva de longo prazo. O argumento final é que, para navegar com sucesso no presente e se preparar para o futuro, o mais importante não é tentar prever os eventos específicos que ocorrerão, o que é largamente impossível, mas sim compreender e antecipar as reações humanas imutáveis a esses eventos. Ganância, medo, tribalismo, inveja, otimismo, pessimismo, vieses cognitivos, o poder dos incentivos, a tendência a ciclos de euforia e pânico, esses são os elementos constantes que moldam a história e continuarão a moldá-la. Compreender, o mesmo de sempre, os padrões duradouros do comportamento humano, oferece uma base mais sólida para a tomada de decisões, em finanças, negócios, carreira, vida pessoal, do que tentar adivinhar as novidades específicas do futuro. Ao focar nos aspectos imutáveis da natureza humana, podemos desenvolver estratégias mais robustas e resilientes para lidar com a incerteza e a mudança inevitáveis do mundo. Quando a magia acontece.
Morgan Housel inicia, o mesmo de sempre, explorando uma verdade contraintuitiva, porém persistente ao longo da história. Os momentos de maior transformação, inovação e progresso frequentemente não surgem em tempos de paz e prosperidade, mas sim durante ou após períodos de grande estresse, crise, choque ou necessidade urgente. É quando as consequências da inação são dolorosas demais que a magia da mudança realmente acontece. Para ilustrar esse ponto, Housel recorre a exemplos históricos marcantes. O primeiro é o trágico incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist em Nova York, em 1911, onde 146 trabalhadores, na maioria jovens imigrantes, morreram devido a condições de trabalho inseguras e saídas de emergência trancadas. A brutalidade do evento, testemunhada por figuras como Frances Perkins, futura secretária do Trabalho de Roosevelt, gerou um sentimento de culpa e indignação que catalisou o movimento pelos direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, culminando em legislações e reformas significativas que moldaram o século XX. Perkins chegou a afirmar que o espírito do New Deal nasceu naquele dia trágico, demonstrando como o choque e a consternação podem impulsionar mudanças sociais profundas. Outro exemplo poderoso vem do desenvolvimento inicial de tecnologias revolucionárias como o automóvel e o avião. Housel observa que, inicialmente, o potencial civil dessas invenções não foi imediatamente reconhecido. Em vez disso, a primeira aplicação prática vislumbrada e financiada foi a militar. O exército americano foi um dos primeiros a adquirir carros e aviões, não pensando em transporte pessoal ou férias, mas em logística de guerra, reconhecimento e armamento. O autor lista uma série de outras inovações cruciais: radar, energia atômica, internet, microprocessadores, antibióticos, etc., que tiveram origem ao forte impulso militar. A razão, argumenta Housel, não é necessariamente que os militares possuam os engenheiros mais brilhantes, mas sim que eles enfrentam problemas existenciais urgentes. Resolva isso ou todos morreremos, que eliminam barreiras financeiras e burocráticas, forçando a colaboração e a inovação em um ritmo impossível em tempos de paz. O estresse extremo foca a mente e libera um potencial criativo e resolutivo incomparável. Finalmente, Housel desafia a percepção comum da Grande Depressão dos anos 1930 como uma década exclusivamente de desastre econômico. Embora o desemprego e a queda do mercado de ações fossem realidades brutais, ele argumenta, citando o economista Alex Field, que os anos 1930 foram, paradoxalmente, a década tecnologicamente mais produtiva da história americana. A necessidade impulsionou avanços tremendos. A construção massiva de estradas, facilitada pelo New Deal, conectou o país e aumentou drasticamente a eficiência do transporte. A eletrificação rural levou energia a milhões de lares, transformando o trabalho doméstico e agrícola. A pressão por eficiência nas fábricas levou a ganhos de produtividade espantosos, e até mesmo o surgimento do supermercado e das lavanderias automáticas foram inovações nascidas da necessidade de economizar em tempos difíceis. A própria crise forçou uma maior permanência dos jovens na escola, elevando o nível educacional. Essa base de infraestrutura, eficiência e capital humano, forjada na adversidade, foi crucial para a capacidade produtiva americana durante a Segunda Guerra Mundial e para a prosperidade do pós-guerra. A conclusão desta sessão é clara: o estresse, o medo e a necessidade, embora dolorosos, são catalisadores poderosos para a mudança e a inovação. Eles nos forçam a confrontar problemas, eliminar a complacência e encontrar soluções de maneiras que a tranquilidade raramente consegue. A magia do progresso muitas vezes reside na nossa capacidade de responder criativamente à adversidade. Pendurado por fio. Nesta sessão, Morgan Housel explora a natureza assimétrica do progresso e do retrocesso. Ele argumenta que, embora o crescimento e o avanço sejam forças imensamente poderosas a longo prazo, eles são inerentemente frágeis e complexos de construir, enquanto a destruição e os contratempos podem ocorrer de forma rápida, simples e muitas vezes inesperada. Housel usa a analogia da vida e da morte. Criar um ser humano é um processo de complexidade quase incompreensível, envolvendo bilhões de passos coordenados ao longo de meses. No entanto, a morte, em muitos casos, trauma, doença cardíaca, infecção, resume-se a um evento relativamente simples: a falta de sangue e oxigênio em locais vitais. Da mesma forma, o escritor Noah Yuval Harari é citado para ilustrar que a paz exige o esforço e as boas escolhas de quase todos, enquanto a guerra pode ser desencadeada pela má escolha de apenas um lado. Essa dinâmica de complexo para construir, fácil de destruir, está presente em diversas áreas. A construção exige engenharia e colaboração, a demolição, muitas vezes, apenas força bruta. Mesmo que algo não seja fácil de destruir, o agente da destruição é geralmente mais simples que o criador. A principal implicação dessa simetria é que, embora o progresso histórico seja inegável e muito mais potente que os retrocessos a longo prazo, são os eventos negativos e as más notícias que capturam nossa atenção imediata, devido à sua velocidade e visibilidade. O progresso, por outro lado, muitas vezes se manifesta como coisas que não aconteceram, doenças evitadas, guerras não iniciadas, tragédias prevenidas. Essas não ocorrências são difíceis de perceber, quantificar ou celebrar, ao contrário das crises e desastres que dominam as manchetes. Além disso, Housel adverte sobre a facilidade com que subestimamos o potencial do progresso a longo prazo. Um crescimento anual aparentemente modesto, como 1,4%, quando composto ao longo de décadas, resulta em um aumento exponencial da riqueza, dobrar a riqueza em 50 anos, no exemplo dado, algo que soa ambicioso ou irrealista quando apresentado como um salto único.
A matemática da composição é contraintuitiva, levando-nos a focar no curto prazo e a subestimar o poder do tempo. Em suma, esta seção destaca a tensão constante entre a força lenta e cumulativa do progresso e a natureza rápida e chamativa dos retrocessos. O estado normal das coisas é um avanço gradual pontuado por crises súbitas. Compreender essa dinâmica é crucial para manter a perspectiva, valorizar o progresso muitas vezes invisível e não se deixar paralisar pelas más notícias inevitáveis. Minusculo e magnifico. Nesta seção, Ouzel aborda um tema central, como grandes resultados, tanto positivos quanto negativos, raramente surgem de eventos únicos e monumentais, mas sim da composição e multiplicação de muitos fatores pequenos, frequentemente ignorados individualmente. Ele argumenta que nossa tendência a focar em causas grandiosas nos leva a subestimar o poder acumulado das pequenas coisas. Para ilustrar o lado do risco, Ouzel discute o desenvolvimento de armas nucleares. Enquanto as bombas massivas como a bomba Tsar eram tão destrutivas que seu uso se tornou quase impensável, devido à destruição mútua assegurada, a criação de armas nucleares táticas menores, como a Davy Crockett ou minas nucleares portáteis, paradoxalmente aumentou o risco de um conflito nuclear total. A razão é que essas armas menores pareciam mais responsáveis e utilizáveis, baixando o limiar para iniciar um conflito nuclear que poderia rapidamente escalar para o uso das armas maiores. Os pequenos riscos não eram uma alternativa aos grandes, mas sim um gatilho potencial para eles. Ouzel estende essa lógica a outras catástrofes. A Grande Depressão não foi causada por um único fator, mas pela colisão e retroalimentação de múltiplos problemas menores, mercado de ações supervalorizado, especulação imobiliária, problemas agrícolas, falências bancárias em cascata. Da mesma forma, a crise da Covid-19 resultou da combinação de vários riscos menores, transferência viral, interação humana, resposta lenta, falta de preparo, etc. O desastre aéreo de Tenerife, o pior da história, foi resultado de 11 coincidências e erros menores. A lição é que grandes desastres geralmente são o produto de múltiplos pequenos riscos se acumulando, algo que tendemos a subestimar. Na direção oposta, Ouzel usa a evolução como exemplo máximo de como pequenas mudanças acumuladas ao longo de vastos períodos de tempo podem gerar resultados extraordinários, quase mágicos. O poder da evolução não está apenas na seleção de características favoráveis, que pode ser lenta, mas no fato de que essa seleção ocorre há bilhões de anos. O tempo, o expoente na equação da composição, é um ingrediente mágico. Ele cita a famosa frase de Albert Bartlett sobre a incapacidade humana de compreender a função exponencial. Essa mesma dinâmica se aplica aos investimentos. Ouzel menciona o exemplo de Howard Marks sobre um investidor que, sem nunca ter um desempenho anual excepcional, top quartil, alcançou o top 4% ao longo de 14 anos e poderia chegar ao top 1% com mais uma década de retornos consistentes, embora não espetaculares. A chave não é buscar o maior retorno possível no curto prazo, mas sim o melhor retorno sustentável pelo maior período de tempo possível. Pequenas vantagens, compostas consistentemente, levam a resultados extraordinários. A conclusão desta sessão é que devemos prestar mais atenção ao poder da composição, tanto nos riscos quanto nas oportunidades. Grandes desastres e grandes sucessos raramente vêm do nada, eles são o resultado da acumulação e interação de muitos fatores menores ao longo do tempo. Compreender isso nos ajuda a avaliar melhor os riscos reais e a focar nas estratégias sustentáveis de longo prazo para o crescimento. Extase e desespero. Nesta seção, Morgan Ouzel aborda a complexa e necessária coexistência do otimismo e do pessimismo para navegar a vida e alcançar o progresso. Ele argumenta que, embora essas mentalidades pareçam opostas, a capacidade de equilibrá-las é uma habilidade crucial e recorrente ao longo da história. Ouzel começa observando que o pessimismo tende a ser intelectualmente mais atraente e a capturar mais nossa atenção, pois foca nos riscos e nos prepara para eles, sendo vital para a sobrevivência. No entanto, o otimismo, a crença de que as coisas podem e vão melhorar, mesmo diante de evidências contrárias, é igualmente essencial para tudo, desde manter relacionamentos até realizar investimentos de longo prazo. A chave, segundo Ouzel, não é escolher um ou outro, mas integrá-los. Ele apresenta a ideia de poupar como um pessimista e investir como um otimista como um plano financeiro ideal. Essa filosofia encapsula a necessidade de acreditar no progresso futuro, otimismo, enquanto se prepara para a inevitável cadeia de reveses, surpresas e choques no caminho, pessimismo. Para ilustrar essa dualidade, ele usa o exemplo do almirante de Stockdale, o prisioneiro de guerra de mais alta patente no Vietnã. Stockdale observou que os prisioneiros que mais sofriam e frequentemente não sobreviviam eram os otimistas ingênuos, aqueles que constantemente definiam prazos irrealistas para a libertação, como o estaremos em casa no Natal, e se desesperavam quando esses prazos passavam. Stockdale, por outro lado, sobreviveu mantendo uma fé inabalável de que eventualmente seria libertado, otimismo, mas, ao mesmo tempo, confrontando a brutal realidade de sua situação atual sem falsas esperanças de curto prazo, pessimismo. Esse equilíbrio, conhecido como paradoxo de Stockdale, é a essência do argumento de Ouzel, planejar para as dificuldades enquanto se mantém a esperança no resultado final. Ele também nota o timing interessante da cunhagem da expressão "o sonho americano" por James Truslow Adams em 1931, um dos piores anos da Grande Depressão. Isso exemplifica a capacidade humana de manter uma visão otimista do potencial futuro mesmo em meio ao desespero presente.
Em resumo, esta seção defende que o verdadeiro progresso e a resiliência não vêm de um otimismo cego nem de um pessimismo paralisante, mas da capacidade de manter essas duas perspectivas em tensão, acreditar firmemente no potencial de um futuro melhor, enquanto se aceita e se prepara realisticamente para as dificuldades e incertezas do presente e do caminho a seguir. Flores Silvestras. Nesta seção, Morgan Housel argumenta contra a busca incessante pela perfeição e eficiência máxima, sugerindo que um certo grau de imperfeição, ineficiência e folga é, na verdade, saudável, resiliente e muitas vezes ideal para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo, tanto na natureza quanto nos negócios e na vida pessoal. Ele se baseia na biologia evolucionária, citando a teoria de Ivan Samuelson: espécies que se tornam excessivamente especializadas ou perfeitas em uma única característica frequentemente se tornam vulneráveis em outras áreas. Um leão maior pode caçar melhor, mas vira um alvo maior, uma árvore mais alta recebe mais luz, mas é mais suscetível ao vento. A natureza, portanto, favorece uma profusão de características boas o suficiente em vez da otimização extrema de uma única. A evolução, ao longo de bilhões de anos, validou a ideia de que a imperfeição e a redundância são estratégias de sobrevivência eficazes. Housel aplica essa lição a diversas áreas da vida moderna. Ele critica a obsessão pela eficiência total no trabalho, especialmente em profissões que exigem criatividade e pensamento crítico. Citando o psicólogo Amos Tversky, o segredo para realizar uma boa pesquisa é sempre estar ligeiramente subempregado. Ele argumenta que perder tempo, ter momentos não estruturados para caminhar, refletir ou simplesmente não fazer nada produtivo, pode ser crucial para gerar insights e resolver problemas complexos. A rotina rígida de 8 horas diárias pode ser contraproducente para trabalhos intelectuais, que se beneficiariam de mais tempo para perambular mentalmente. Exemplos como Einstein, Mozart e Charlie Munger, que reservavam tempo significativo para pensar e refletir, reforçam esse ponto. Nos negócios, a busca pela eficiência extrema também pode ser perigosa. A manufatura Justin Time, elogiada por sua eficiência, mostrou-se extremamente frágil durante as interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela Covid-19. A falta de estoque, uma forma de ineficiência planejada ou folga, levou a paralisações e perdas significativas. Housel argumenta que uma margem de erro, embora vista como um custo no curto prazo, pode gerar retornos imensos a longo prazo ao proporcionar resiliência. O mesmo princípio se aplica aos investimentos. Dinheiro em caixa parece ineficiente em mercados de alta, mas é vital em crises. A alavancagem maximiza retornos potenciais, mas também o risco de ruína. Concentração pode gerar ganhos maiores, mas a diversificação aumenta as chances de sobrevivência. A busca por precisão excessiva em análises e previsões financeiras também é criticada. Housel defende um modelo bom o bastante, focado nos princípios gerais e imutáveis, liberando tempo e energia mental para focar em aspectos comportamentais mais importantes, em vez de tentar prever o imprevisível com exatidão decimal. A mensagem central desta seção é que a otimização extrema e a busca pela perfeição podem levar à fragilidade. Aceitar e até mesmo cultivar um certo grau de ineficiência, redundância e imperfeição pode ser a chave para a resiliência, a criatividade e o sucesso sustentável em um mundo inerentemente incerto e em constante mudança. A PRA ser difícil mesmo. Nesta seção, Morgan Housel aborda o fascínio humano por atalhos e a perigosa ilusão de que é possível alcançar recompensas significativas sem o esforço e a dificuldade inerentes. Ele argumenta que a maioria das coisas que realmente valem a pena na vida são intrinsecamente difíceis e que a tentativa de contornar essa dificuldade através de atalhos muitas vezes leva a resultados piores, ou até desastrosos. Para ilustrar o perigo dos atalhos, Housel relata a história angustiante do grupo Donner em 1846. Tentados pela promessa de economizar alguns dias em sua árdua jornada para a Califórnia, eles seguiram um atalho sugerido por Lansford Hastings. O resultado foi o oposto do esperado. A rota era mais longa e difícil, levando-os a perder tempo crucial, suprimentos e animais. O atraso os forçou a enfrentar o inverno rigoroso nas montanhas de Sierra Nevada, resultando em fome, morte, finalmente, canibalismo. Tudo isso, Housel ressalta, porque buscaram um caminho supostamente mais fácil. Contrastando com a busca por facilidade, Housel cita a famosa cena de Lawrence da Arábia, onde o protagonista apaga um fósforo com os dedos, e quando questionado sobre o truque, responde: o truque é não se importar com a dor. Essa capacidade de suportar a dor e a dificuldade necessárias, em vez de procurar evitá-las, é apresentada como uma habilidade vital. Ele observa como essa busca por atalhos permeia muitas áreas, desde consultores de mídia social que focam em truques e hashtags em vez do trabalho árduo de criar conteúdo interessante, até dietas milagrosas e esquemas financeiros. A atração reside na promessa de recompensa sem esforço, algo que raramente existe na realidade. Citando Charlie Munger, o modo mais seguro de tentar obter o que desejamos é tentar fazer por merecê-lo. Housel enfatiza a importância do mérito e do trabalho árduo. Ele relembra uma conversa entre David Letterman e Jerry Seinfeld sobre a dificuldade de produzir comédia de qualidade para o sitcom Seinfeld. A conclusão de Seinfeld foi: é para ser difícil mesmo. O sucesso de figuras como Seinfeld, Michael Jordan ou Serena Williams deriva precisamente da dificuldade imensa do que eles realizaram.
Seinfeld, ao comentar sobre a sugestão de usar consultores para tornar o processo de escrita mais eficiente, retrucou: se você é eficiente, está fazendo as coisas do jeito errado. O jeito certo é o jeito difícil. Ouzel usa isso para sublinhar que a eficiência pode ser inimiga da qualidade em processos criativos ou complexos. Finalmente, ele cita Jeff Bezos sobre a realidade de amar o trabalho, mesmo nos melhores casos, só se aprecia talvez metade dele, porque todo trabalho significativo envolve tarefas árduas ou desagradáveis. A conclusão é que o sucesso e as realizações que valem a pena vêm com um custo de sofrimento, esforço e dificuldade. Tentar evitar esse custo através de atalhos não só é ineficaz, como pode ser perigoso. A hypothese de Reina Vermelha. Nesta seção, Morgan Housel introduz a hipótese da rainha vermelha, um conceito da biologia evolucionária proposto por Leigh Van Valen, para explicar por que nenhuma vantagem competitiva é permanente e por que a adaptação contínua é necessária simplesmente para sobreviver, tanto na natureza quanto nos negócios e na vida. Van Valen desafiou a ideia convencional de que espécies mais antigas e estabelecidas teriam maior probabilidade de sobreviver do que espécies mais novas. Ao analisar dados de extinção, ele descobriu que a probabilidade de uma espécie ser extinta era, na verdade, independente de quanto tempo ela já existia. Espécies antigas não eram inerentemente mais seguras que as novas. A analogia usada é a de bolinhas de gude em um pote. Mesmo que algumas permaneçam por mais tempo, a chance de serem removidas a cada ano é a mesma para todas. A explicação de Van Valen é que a competição na natureza, e, por extensão, em outros domínios, não é um jogo com um vencedor final que pode descansar. É uma corrida armamentista incessante. Qualquer vantagem obtida por uma espécie imediatamente incentiva suas rivais a evoluírem e se adaptarem em resposta. Assim, todos estão constantemente correndo, evoluindo, adaptando-se, mas, como no encontro de Alice com a Rainha Vermelha em Alice através do espelho, essa corrida muitas vezes serve apenas para manter a posição relativa, não para garantir uma segurança permanente. Ouzel argumenta que essa dinâmica se aplica amplamente além da biologia, nos negócios, na tecnologia, nas carreiras, nos relacionamentos. Nenhuma empresa, produto, habilidade ou estratégia é tão dominante que possa se dar ao luxo de parar de se adaptar. A história está repleta de exemplos de líderes de mercado ou ideias dominantes que foram superados porque não conseguiram acompanhar a evolução constante da competição e do ambiente. Ouzel menciona o exemplo do rinoceronte negro, que sobreviveu por milhões de anos antes de sucumbir à ameaça humana, e do banco Lehman Brothers, que prosperou por 150 anos antes de ser derrubado por um novo tipo de risco financeiro. A principal lição da hipótese da Rainha Vermelha é a impermanência das vantagens e a necessidade de adaptação contínua. A complacência é o maior perigo. O sucesso passado não garante a sobrevivência futura. É preciso continuar correndo, inovando e se adaptando, não necessariamente para ficar muito à frente, mas simplesmente para não ser deixado para trás e enfrentar a extinção, seja biológica, empresarial ou de relevância. As maravilhas do futuro. Nesta seção, Morgan Housel explora nossa tendência a subestimar o potencial de novas tecnologias e o progresso futuro, muitas vezes sentindo que as grandes inovações já aconteceram. Ele descreve um caminho típico de reação a tecnologias revolucionárias, que vai da ignorância e ceticismo iniciais até a dependência total e a incapacidade de imaginar a vida sem elas. Ouzel argumenta que essa subestimação decorre da dificuldade em prever como inovações, muitas vezes pequenas e aparentemente modestas no início, se combinarão de maneiras inesperadas ao longo do tempo para criar algo transformador. Ele cita a entrevista de Thomas Edison em 1908, onde o inventor, já consagrado, refutou a ideia de que a era das invenções estava terminando, afirmando que ainda nem começou. Edison entendia que grandes avanços são construídos sobre inúmeras descobertas menores anteriores, como sua própria lâmpada, que aprimorou invenções prévias, e que o potencial de futuras combinações era vasto e imprevisível. Exemplos históricos reforçam essa imprevisibilidade. Ninguém previu que o desenvolvimento do avião levaria a energia nuclear, via bombas aéreas e nucleares, ou que ARPANE, um projeto militar da Guerra Fria, formaria a base para o Google Maps, softwares de imposto de renda e redes sociais. A ligação entre a descoberta de cristais na urina de cachorros tratados com quinino e a invenção do filme Polaroid é outro exemplo da natureza serendipitosa e imprevisível da inovação. Essa dificuldade em prever as maravilhas do futuro leva a duas consequências principais. Primeiro, frequentemente sentimos que estamos ficando para trás ou que o progresso estagnou, simplesmente porque leva tempo, às vezes décadas, para que o verdadeiro potencial das inovações atuais se manifeste e se combine de forma útil. As sementes das grandes mudanças futuras podem parecer insignificantes hoje. Segundo, subestimamos o poder dos efeitos emergentes, onde a combinação de múltiplos elementos, tecnologias, habilidades, pode criar algo muito maior e mais revolucionário do que a soma de suas partes, como pequenas massas de ar frio e quente se combinando para formar um tornado. A lição central é manter a humildade sobre nossa capacidade de prever o futuro e reconhecer que o potencial para avanços transformadores está sempre presente, muitas vezes escondido nas inovações aparentemente pequenas e nas combinações inesperadas que só o tempo revelará. Mais difícil do que pensemos e neo tal divertido quanto Paris. Nesta seção, Morgan Housel aborda a tendência humana de apresentar uma versão idealizada e editada de si mesmo e de suas vidas ao mundo, escondendo as lutas, fracassos e inseguranças.
Isso cria uma percepção distorcida da realidade alheia, levando a comparações injustas e a sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ouzel cita James Baldwin, que encontrou consolo na leitura ao perceber que seus tormentos pessoais eram universais, conectando-o a toda a humanidade. No entanto, Ouzel argumenta que essa abertura é rara. A maioria das pessoas não compartilha honestamente suas dificuldades. Em vez disso, praticam o que ele chama de vendas. Todos estão constantemente, mesmo que inconscientemente, vendendo uma autoimagem cuidadosamente construída, que enfatiza os sucessos e minimiza ou oculta as falhas. Essa dinâmica é exemplificada pela percepção comum de que outras empresas ou organizações são mais eficientes ou bem administradas do que a nossa. Vistas de fora, sem o conhecimento interno das falhas e desafios diários, as coisas quase sempre parecem melhores. A realidade interna, no entanto, é invariavelmente mais complexa e imperfeita. O ditado "quem não te conhece que te compre" ou a ideia bíblica de que ninguém é profeta em sua própria terra reforçam esse ponto. É mais fácil parecer especial para quem não nos conhece bem o suficiente para ver nossas falhas comuns. Ouzel aconselha a ter isso em mente ao nos compararmos com os outros em qualquer área da vida, carreira, negócios, finanças, vida pessoal. A consequência dessa apresentação seletiva é que subestimamos a dificuldade por trás do sucesso alheio e superestimamos a felicidade ou satisfação que ele proporciona. A grama do vizinho parece mais verde, Ouzel sugere, em parte porque ela pode ser fertilizada com as bostas que ele fala, ou seja, com a narrativa cuidadosamente selecionada que ele apresenta. A lição principal é desconfiar das aparências e das narrativas de sucesso fáceis. A realidade por trás da fachada é quase sempre mais complexa, mais difícil e menos glamourosa do que parece. Reconhecer essa tendência universal à autoapresentação editada pode nos ajudar a fazer comparações mais realistas e a ter uma visão mais equilibrada de nossas próprias lutas e sucessos.